O mundo está cheio de ocorrências estranhas, eventos que desafiam explicações fáceis. Alguns casos, como o de Clara Almeida, se recusam a ser arquivados. Em abril de 2025, no Monte Vulgam, Indonésia, Clara, uma geóloga respeitada, desapareceu sem deixar vestígios. 4 dias depois, algo impossível aconteceu. Clara voltou. O desaparecimento era só o começo. O que viria a seguir desafiaria a ciência e assombraria nossos sonhos. A tragédia simples estava prestes a se transformar num mistério profundo e perturbador. 4 dias no ventre do vulcão. O mundo já lamentava Clara Almeida. Então, uma figura emergiu da zona de exclusão. Era ela, ilesa, sozinha, transformada. Não havia queimaduras, nem danos respiratórios. Um milagre impossível. O alívio deu lugar à inquietação. Clara estava distante, o olhar fixo em algo invisível. Sob as luzes da enfermaria, notaram um brilho antinatural em seus olhos. Seja lá o que aconteceu, deixou uma marca nela. A mulher que voltou era Clara, mas também era algo mais. A comunidade científica preferiu ignorar o caso Clara Almeida, arquivando-o como inexplicável. A explicação oficial, ela encontrou abrigo milagroso. Mas nada explicava sua transformação. A verdade era mais assustadora. Não foi só sobrevivência, foi um encontro. Clara voltou como receptáculo de algo antigo, uma chave viva para um mistério profundo. Vamos além das explicações convenientes e seguir o caminho que Clara agora percorre. O que ela trouxe de volta pode mudar tudo. Mas a Terra tinha outros planos. O planeta mostrou ter vontade própria. Nunca busquei experiências metafísicas, sempre fui pé no chão. Mas a transformação no Monte Vulgam violou seus próprios princípios. Passei anos estudando vulcões, sempre rejeitei o sobrenatural. Sua carreira brilhante era marcada por disciplina e busca por conhecimento. Sempre fui cientista, fascinada pelo solo, dedicada à lógica e à razão. Para entender Clara, é preciso entender quem ela era antes. Não era mais pesquisa, era uma peregrinação. Achei que era estresse, mas ela estava consumida, fascinada. Ela registrava símbolos desconhecidos em seu diário, todos apontando para Monte Vulgam. Os sonhos eram convites, não só sonhos. Vieram os sonhos, fogo inteligente, símbolos antigos, um chamado irresistível. Clara parecia distraída, seu trabalho ficou mais abstrato. A mudança começou sutil, 1 ano antes da viagem à Indonésia. Clara partiu para a Indonésia, convencida de que sua vida inteira a preparara para esse momento. Ela ia encontrar a fonte dos sonhos, ia entrar no fogo. Não era mais uma expedição científica, era um chamado. A linha entre ciência e misticismo desapareceu. Ela precisava ir. Eu era uma criptógrafa tentando decifrar uma mensagem do núcleo do planeta. O folclore, antes descartado, agora era crucial. Clara isolou-se, cercada de mapas e símbolos. Descobri que tribos antigas chamavam o vulcão de Boca dos Ancestrais, um portal para o submundo. A obsessão por Monte Vulgam cresceu até dominar sua vida. Essas foram suas últimas palavras conhecidas para outro ser humano. O guia observou enquanto ela ajustava a mochila. Respirava fundo o ar vulcânico como se fosse o oxigênio mais puro. E descia por uma pequena trilha coberta de mato que desaparecia nas névoas densas e rodopiantes. A última imagem recuperada do cartão de memória de sua câmera foi tirada momentos depois. É uma foto tremida e fora de foco do caminho à frente. A trilha mal é visível, ladeada por rochas pretas e irregulares e envolta em uma névoa densa, amarelo acinzentada. Não há nada de notável na foto, exceto pela sensação que ela evoca. É uma imagem de um limiar, um último vislumbre do nosso mundo antes de entrar em outro. É a última evidência da vida de Clara Almeida, a brilhante geóloga. Tudo o que aconteceu depois desse momento pertence à história da mulher que caminhou para o fogo e renasceu. Eu ficarei bem. Fui convidada. Ela me pagou, agradeceu meu tempo e disse que seguiria sozinha. Eu protestei, avisando-a do perigo extremo, dos gases tóxicos, do chão instável. Eu disse a ela que ninguém ia além daquele ponto.
As últimas horas antes de ela desaparecer são montadas a partir do testemunho do guia e das últimas imagens de sua própria câmera. O guia a descreveu como intensamente focada, quase em transe. Ela carregava uma única mochila, mais leve do que se esperaria para uma pesquisa geológica séria. Ela parecia saber exatamente para onde estava indo, navegando pelo terreno acidentado com uma confiança inquietante, como se estivesse seguindo um mapa que só ela podia ver. Ela o levou até a borda da zona de exclusão oficial, um lugar onde o ar ficava denso com enxofre e o chão zumbia com uma vibração baixa e constante. Foi ali que ela parou. Mas suas perguntas não eram sobre oportunidades fotográficas. Ela perguntava sobre trilhas antigas, sobre caminhos esquecidos, sobre histórias de cavernas ou aberturas que não estavam em nenhum mapa oficial. Ela procurava uma entrada específica, uma que vira repetidamente em seus sonhos. Uma entrada que levava para baixo, não para cima. Ao chegar na Indonésia, Clara não procurou as autoridades científicas locais, uma quebra de protocolo para qualquer geóloga visitante. Ela operava nas sombras, movendo-se com a eficiência silenciosa de alguém em uma missão secreta. Contratou um guia local sob o pretexto de querer fotografar as encostas menos exploradas do vulcão. Mas para Clara, era algo mais. Era um destino, um lugar de peregrinação. A fonte de um sinal que ela estava disposta a morrer para entender. Este é o monstro que Clara Almeida escolheu enfrentar. Não com uma equipe, não com equipamentos de proteção avançados, mas sozinha, com uma mochila e um enigmático senso de propósito. Cientistas que estudam Vulgam falam dele com uma espécie de reverência clínica, reconhecendo-o como um espécime perfeito do poder destrutivo da natureza. Eles analisam suas leituras sísmicas, modelam seu potencial raio de explosão e calculam as probabilidades de sua próxima erupção mortal. Para eles, é um objeto de imenso interesse científico. Desde 2017, o vulcão entrou em uma nova fase de atividade extrema, com tremores sísmicos se tornando uma ocorrência quase diária, um rosnado constante e baixo que sinaliza a imensa pressão se acumulando nas profundezas de sua câmara de magma. O perigo de Vulgam não se limita às suas erupções explosivas. O próprio ar ao redor é um coquetel tóxico. Aberturas conhecidas como fumarolas liberam constantemente uma mistura mortal de dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Esses gases são frequentemente invisíveis e mais pesados que o ar, acumulando-se em áreas baixas para criar armadilhas silenciosas e inodoras para qualquer ser vivo. O solo em si é um labirinto traiçoeiro de rochas instáveis e fendas ocultas, onde um único passo em falso pode levar a uma queda fatal ou mergulhar uma pessoa em uma bolsa de vapor superaquecido. É um ambiente projetado para matar. Uma paisagem totalmente hostil à vida humana em todas as formas concebíveis. A população local aprendeu a viver em um estado de respeito e medo perpétuo pelo gigante que dorme em seu quintal. Um gigante que frequentemente acorda. Os dados científicos pintam um retrato sombrio de seu poder. Desde que o monitoramento formal começou no início do século XX, Vulgam teve mais de 30 grandes eventos eruptivos. Sua erupção mais infame, em 1982, enviou fluxos piroclásticos, avalanches superaquecidas de gás e rocha movendo-se a centenas de quilômetros por hora, em cascata por suas encostas, obliterando tudo em seu caminho. O evento serviu como um lembrete brutal de que as zonas de exclusão não são linhas arbitrárias em um mapa. Elas são a fronteira entre a vida e uma morte rápida e incinerante. O Monte Vulgam não é apenas uma montanha que cospe fogo. É uma entidade viva, que respira, com uma história escrita em cinzas e sangue. Geologicamente, é um estratovulcão, um cone colossal construído a partir de camadas de lava endurecida, tefra e cinzas vulcânicas. Por séculos, tem sido um dos vulcões mais voláteis e monitorados de perto no Círculo de Fogo do Pacífico.
Suas erupções não são fluxos lentos e suaves de lava. São eventos explosivos e cataclísmicos, conhecidos como erupções plinianas, capazes de ejetar colunas de gás e cinzas a quilômetros de altitude na estratosfera. A questão fundamental, então, não é como ela sobreviveu ao ambiente conhecido, mas se ela esteve no ambiente conhecido em algum momento. Os relatos fragmentados de Clara não falam de uma luta pela sobrevivência contra o calor e o gás, mas de uma jornada para um lugar que não deveria existir. Ela falou de uma estrutura nas profundezas do vulcão, um lugar onde as leis da termodinâmica pareciam estar suspensas. Um lugar de pedra negra e geometria impossível, iluminado não pelo brilho laranja do magma, mas por uma luz estranha, fria e azul. Ela não descreveu ter sobrevivido a um vulcão. Ela descreveu ter entrado em outro mundo escondido dentro dele. É isso que torna o desaparecimento de 4 dias de Clara e seu subsequente retorno tão profundamente desconcertantes. A teoria oficial de que ela encontrou um tubo de lava frio e isolado estica a credulidade ao seu limite. Embora tais tubos existam, eles fazem parte do sistema do vulcão. Eles não estão desconectados do todo. Eles ainda estariam sujeitos a concentrações letais de gás, pressão esmagadora e calor intenso e conduzido. Para ela ter encontrado uma caverna hipotética, que não era apenas estruturalmente sólida, em meio a tremores constantes, mas que também possuía uma atmosfera respirável e temperaturas suportáveis por 4 dias seguidos, é estatisticamente indistinguível de um milagre. Um evento tão improvável que deixa de ser uma explicação científica. Os desafios tecnológicos de explorar um lugar assim são imensos, evidenciando a total impossibilidade de sobrevivência de Clara. Mesmo as nossas sondas robóticas mais avançadas, construídas em aço temperado e ligas de titânio, e blindadas com materiais de última geração, mal conseguem operar no núcleo de Vulgam. Elas são baixadas por cabos reforçados na boca aberta da cratera, transmitindo dados preciosos por meros minutos antes que seus sensores falhem, seus circuitos derretam e sejam inevitavelmente consumidas pelo inferno. A sonda que durou mais tempo sobreviveu por pouco menos de 50 minutos antes que seu sinal silenciasse para sempre. O vulcão simplesmente não permite intrusão. Ele devora nossa tecnologia, uma rejeição silenciosa e poderosa às nossas tentativas de estudá-lo de perto. Descer em um vulcão ativo como Vulgam é como embarcar em uma jornada para um inferno na vida real. As condições da superfície são apenas o prelúdio. A cada passo de descida em sua labiríntica estrutura interna, o ambiente se torna exponencialmente mais letal. As temperaturas dentro do conduto principal e das aberturas circundantes podem exceder 1.100 graus Celsius, ou 2.000 graus Fahrenheit. Este é um calor que pode derreter alumínio, um calor que pode transformar rocha em um líquido viscoso e incandescente. É uma temperatura que, por todas as leis da biologia e da física, deveria vaporizar a matéria orgânica em um instante. Nenhum ser humano poderia sobreviver em tal ambiente, nem mesmo por uma fração de segundo. Nos 4 dias seguintes, o mundo acima estaria cheio do ruído de helicópteros de busca e dos chamados frenéticos das equipes de resgate. Mas lá embaixo, no silêncio e no calor, Clara estava em outro lugar. As câmeras registraram seus momentos finais em nosso mundo. Elas documentaram o segundo preciso em que ela cruzou o limiar. Sua descida não foi uma queda, nem foi um acidente. Foi um encontro. Ela saiu do mundo da ciência mensurável e entrou no reino do incognoscível. Ela caminhou para o coração do monstro, não como uma vítima, mas como uma convidada. A menos que, é claro, você acredite que não está entrando em uma fissura. Você acredita que está entrando em um portal. Depois das 7h47, não há nada. Nenhuma assinatura de calor. Nenhum movimento. Apenas o ruído térmico constante e avassalador do próprio vulcão. Clara Almeida se foi.
Esta imagem final é talvez a peça de evidência mais crítica. Ela confirma que ela não estava simplesmente vagando perdida na superfície. Ela fez uma escolha deliberada de ir para o subsolo. Ela estava seguindo o caminho de seus sonhos, o caminho para a boca dos ancestrais. Este ato desafia toda a lógica e instinto de sobrevivência. Nenhum geólogo, por mais experiente que seja, entraria voluntariamente em uma fissura não documentada em um dos vulcões mais ativos do mundo. É suicídio profissional. É uma sentença de morte. Ela está se movendo em direção ao flanco do vulcão, em direção a uma região conhecida por suas fissuras instáveis e fumarolas. Apenas 34 minutos depois, às 7h47, uma câmera diferente, uma unidade de imagem térmica posicionada mais acima na encosta, registra uma última e fugaz assinatura de calor. É uma única forma com silhueta humana, movendo-se com propósito antes de desaparecer atrás de uma grande formação rochosa. Crucialmente, ela não está subindo em direção ao cume ou à borda da cratera. Ela está descendo em uma fissura quase invisível no chão, um corte escuro na terra que não aparece em nenhum mapa de levantamento geológico. O último registro verificável dos movimentos de Clara Almeida vem de uma câmera de vigilância do Serviço de Parques, posicionada para monitorar uma seção remota da zona de exclusão. Às 7h13 da manhã de 3 de abril, a câmera a captura caminhando com um passo firme e determinado. Ela é uma figura pequena contra uma vasta e desolada paisagem de cinzas e rochas. Ela carrega sua única mochila e olha diretamente para frente, sem nunca olhar para trás. A filmagem é silenciosa, granulada e dura apenas alguns minutos antes que ela saia do quadro, seguindo mais fundo no território proibido. O primeiro dia se transformou na primeira noite. O centro de comando de busca e resgate era um formigueiro de energia tensa, banhado pelo brilho dos monitores exibindo dados que apontavam para a mesma conclusão sombria. Eles podiam ver os sinais vitais do vulcão, os tremores constantes, a liberação constante de gás tóxico, as temperaturas infernais logo abaixo da superfície. Mas de Clara não havia nada, nenhum sinal de rádio, nenhum brilho nos termovisores, nenhum único vestígio. Era como se a Terra tivesse aberto a boca, a engolido inteira, e depois a fechado novamente sem deixar nem mesmo uma migalha. O silêncio era absoluto. Era o som do desespero. A notícia, inicialmente contida na comunidade científica, inevitavelmente chegou ao mundo. Uma geóloga brasileira, uma mente brilhante em sua área, estava desaparecida. As manchetes começaram a se escrever. Uma narrativa trágica que era muito familiar. A história era simples. Uma cientista respeitada, talvez correndo um risco a mais, havia sido engolida pela mesma força que ela estudava. Era uma história de arrogância humana e do poder implacável da natureza. A mídia pintou um quadro de uma corrida desesperada contra o tempo, mas os especialistas sabiam a verdade. Em um lugar como o Monte Vulgã, a corrida havia sido perdida antes mesmo de começar. Não havia resgate a ser montado, apenas uma recuperação. No momento em que Clara Almeida desapareceu da visão da câmera térmica, um silêncio profundo e arrepiante se instalou. Às 7h48 da manhã de 3 de abril, ela deixou de ser um ponto de dados, uma assinatura de calor, um recurso rastreável. Ela se tornou uma ausência, um vazio inquietante nos monitores do observatório do vulcão Vulgã. Inicialmente não houve pânico. Geólogos e pesquisadores de campo frequentemente ficam sem contato por curtos períodos. Mas Clara era diferente. Ela era uma operadora solitária em uma zona de exclusão letal, e sua última posição conhecida era uma descida em uma fissura não mapeada. Conforme as horas passavam, o silêncio que se seguiu ao seu desaparecimento ficou mais pesado, transformando-se de uma simples falta de sinal em um rugido ensurdecedor de pavor. Ao meio-dia, a preocupação silenciosa havia escalado para um alarme oficial. O Instituto Indonésio de Vulcanologia,
legalmente responsável por toda a atividade dentro da zona, foi alertado. Seu nome, Clara Almeida, começou a circular pelos canais oficiais, anexado a comunicados urgentes e pedidos de informação. A cortesia profissional de esperar que um pesquisador entrasse em contato foi abandonada. Este não era mais o caso de uma cientista perdendo sua chamada agendada. Este era um potencial desastre. O silêncio de Clara era agora espelhado pelo barulho frenético da mobilização do lado de fora. Mas contra o imenso cenário do vulcão, esses esforços humanos pareciam lamentavelmente pequenos. Uma agitação de atividade nas margens de um oceano indiferente. A busca foi uma batalha contra o próprio ambiente. Drones foram acionados, suas câmeras oferecendo uma maneira mais segura de perscrutar a paisagem traiçoeira. Eles sobrevoaram a fissura onde Clara foi vista pela última vez. Mas a abertura estava envolta em uma névoa espessa e imóvel de gás vulcânico condensado. Era impossível ver mais do que alguns metros para baixo. Os drones que tentaram descer ainda mais perderam o sinal quase imediatamente, seus eletrônicos sensíveis sobrecarregados pelas condições extremas. A tecnologia, assim como a resistência humana, havia atingido seu limite. O vulcão guardava seus segredos a 7 chaves, recusando-se a ceder qualquer pista, qualquer sinal, qualquer esperança. Ao final do 3º dia, um forte sentimento de resignação havia se instalado no centro de comando. Os mapas nas paredes estavam cobertos de grades, marcando as áreas que haviam sido vasculhadas e liberadas. A vasta maioria da superfície do vulcão permaneceu intocada, considerada simplesmente inacessível. A busca foi oficialmente reduzida. Os helicópteros retornaram à base. As equipes de terra foram chamadas de volta. A operação mudou de busca e resgate ativa para uma vigilância sombria e passiva. Tudo o que podiam fazer agora era esperar que o vulcão, talvez, um dia, devolvesse o que havia tomado. Ninguém, nem em sua projeção mais otimista, esperava que esse dia chegasse tão cedo. Descemos o máximo que era seguro, disse ele, sua voz pesada com a memória. O calor era imenso. Você sente através das solas das suas botas. O ar tem gosto de ácido. Não havia nada. Nem pegadas, nem equipamento descartado. Apenas silêncio e calor. A busca deles não foi apenas infrutífera. Parecia uma invasão. O vulcão parecia ressentir a presença deles. Seu constante estrondo um aviso para não ir além. Ao amanhecer do 2º dia, o esforço de busca se intensificou. Um testemunho mais da esperança humana do que da expectativa racional. Helicópteros cortavam o ar sulfuroso, suas hélices batendo um ritmo desesperado contra o zumbido profundo do vulcão. Suas câmeras infravermelhas escaneavam as encostas desoladas, procurando por qualquer assinatura de calor que não fosse de origem geológica, uma única e quente anomalia em uma paisagem de fogo e rocha em resfriamento. Eles não encontraram nada. Os pilotos relataram que as condições eram traiçoeiras, com correntes de ar ascendentes imprevisíveis e densas plumas de gás que reduziam a visibilidade a quase zero. Eles estavam voando no limite da segurança, arriscando suas próprias vidas para procurar uma mulher que, muito provavelmente, já havia partido. No solo, equipes de resgate de elite, vestidas com equipamentos de proteção e carregando monitores de qualidade do ar, avançaram o máximo que ousaram na zona de exclusão. Eram liderados por veteranos experientes que entendiam o temperamento mortal do vulcão. A equipe médica inicial que a alcançou encontrou uma cena que desafiaria para sempre seu treinamento e experiência. Encontraram uma mulher que deveria estar morta, ou, no mínimo, criticamente queimada, desidratada e traumatizada. Em vez disso, encontraram uma pessoa estranhamente serena. Ela estava coberta de fuligem e suas roupas em farrapos, mas sua pele por baixo estava intacta, sem queimaduras, sem lacerações graves. Ela estava desidratada e sua pressão arterial baixa, mas estava consciente, coerente e completamente calma. Quando um médico perguntou seu nome,
Ela olhou para ele com olhos que pareciam conter uma profundidade antiga e simplesmente disse: Clara. O desespero dos últimos 4 dias havia desaparecido, substituído por uma emoção nova e muito mais profunda, total perplexidade. Uma onda de descrença e adrenalina percorreu a sala de controle. Vozes se ergueram, pessoas se aglomeraram em torno do monitor, apontando para a imagem impossível na tela. Não podia ser. Depois de 4 dias dentro daquele inferno, a sobrevivência não era uma opção. No entanto, a figura continuava a comandar, não tropeçando como uma vítima ferida, mas com um ritmo estranho e deliberado. Era um passo que falava não de exaustão, mas de profunda calma. Um alerta foi imediatamente despachado. Médicos foram acionados. O impossível estava acontecendo. Clara Almeida estava saindo do vulcão por seus próprios meios. O caso que estava prestes a ser encerrado acabara de ser violentamente reaberto. A manhã do 4º dia, 7 de abril, começou com um ar de finalidade sombria. O ciclo de notícias global já havia avançado. O nome de Clara Almeida estava agora relegado à lista dos tragicamente perdidos. Mais uma alma reivindicada pelos lugares perigosos do mundo. No Observatório Vulgam, o clima era de abatimento. Os monitores que antes haviam sido o foco de uma busca frenética, agora exibiam seus fluxos de dados rotineiros, gráficos sísmicos, composição de gases, mapas térmicos. Era um retorno à normalidade, mas uma normalidade assombrada pelo fantasma da geóloga desaparecida. O relatório oficial sobre seu desaparecimento estava sendo redigido, um documento que encerraria o caso e o arquivaria. Às 8h02 da manhã, um técnico júnior monitorando as câmeras de segurança remotas sentou-se ereto em sua cadeira. Ele estava assistindo a uma transmissão ao vivo de uma câmera posicionada perto da borda externa da zona de exclusão, a mesma área desolada onde a jornada de Clara havia começado 4 dias antes. Uma figura acabara de entrar no quadro. Era uma forma em movimento lento, emergindo da névoa vulcânica perpétua como uma aparição. Seu primeiro pensamento foi que era um socorrista que havia se perdido de alguma forma. Ele deu um zoom, seu coração batendo forte. A figura estava sozinha. Estava coberta da cabeça aos pés por uma espessa camada de cinzas cinzentas. Era uma mulher. O mundo está de olho. Todo mundo quer saber. O que aconteceu com Clara Almeida? Como ela está viva? E que segredos ela trouxe das profundezas do Monte Vulgam? O exame físico de Clara se tornou, bem, um estudo de contradições. Os médicos que a trataram nas horas seguintes falavam em tons abafados e confusos. Todos eles eram treinados para identificar traumas, para tratar lesões que faziam sentido, sabe, de acordo com as leis da física. Mas Clara as apresentou com uma impossibilidade viva. Seus pulmões, que deveriam ter sido completamente devastados pela inalação de gases vulcânicos tóxicos, não mostravam absolutamente nenhum sinal de dano. Sua pele, que havia sido exposta a um ambiente de vapor superaquecido e calor radiante escaldante, não apresentava queimaduras. Um médico registrou: ela estava desidratada, mas calma, inexplicavelmente calma. Não encontramos nenhuma evidência da provação pela qual ela supostamente passou. Medicamente, não faz sentido. Os detalhes de sua condição só se tornaram mais intrigantes. Embora estivesse fisicamente esgotada, seus sinais vitais estavam estranhamente, inquietantemente estáveis. Sua frequência cardíaca era lenta e constante, quase como a de um maratonista em repouso. Sua temperatura corporal central estava um pouco abaixo da média humana. Um detalhe que foi notado e então, por falta de uma explicação melhor, descartado como uma anomalia. Ela aceitava água, mas recusava comida, e respondia às perguntas com uma polidez quieta e distante que incomodava a todos que a conheciam. Ela não estava aliviada por estar segura. Ela não estava de luto pelo tempo perdido. Ela parecia estar processando algo tão vasto que simplesmente não deixava espaço para a emoção humana comum. A notícia de seu retorno, honestamente,
causou uma onda de choque na mídia e na comunidade científica, muito maior do que a causada por seu desaparecimento. A narrativa de um acidente trágico foi estilhaçada, substituída por um enigma sem explicação fácil. Como? Essa era a única pergunta que alguém podia fazer. Como ela sobreviveu? O mundo organizado e lógico de causa e efeito havia sido virado de cabeça para baixo. Os 4 dias de busca desesperada foram baseados na certeza absoluta de sua morte. Seu reaparecimento não foi apenas um milagre, foi uma violação da realidade conhecida. Sugeria que ou os maiores vulcanologistas do mundo entenderam completamente errado o Monte Vulcan, ou algo aconteceu com Clara que estava completamente fora do reino da ciência. No final, o período de seu desaparecimento e o desespero subsequente sentido por aqueles do lado de fora contrastavam fortemente com seu próprio estado plácido. Enquanto o mundo lá fora havia sido consumido por uma busca frenética e sem esperança, Clara estivera em outro lugar, em um lugar que não deixava cicatrizes físicas, mas que claramente se imprimira em sua alma. As equipes de resgate procuraram um corpo, uma vítima do fogo do vulcão. Eles não sabiam que a mulher que saiu das cinzas não era uma sobrevivente. Ela era uma mensageira, retornada do coração do inferno com uma história que estava apenas começando a se desenrolar. O desespero havia acabado, mas o verdadeiro mistério acabara de começar. Lá embaixo, o tempo não existe. Não consigo dizer se andei por horas ou por minutos. Eu só sabia que estava sendo levada para algum lugar. O caminho não era uma escolha. Era uma corrente, me puxando mais fundo no coração do mistério que eu tinha viajado o mundo para encontrar. Eu não estava perdida. Eu estava sendo guiada. Esse relato inicial foi recebido com um silêncio atordoado. Os investigadores trocaram olhares inquietos. Este não era o testemunho de uma sobrevivente desorientada. Era muito lúcido, muito detalhado e, ainda assim, totalmente impossível. Ela falou da passagem do tempo se tornando sem sentido. Eu não precisei de uma lanterna. O caminho à frente era iluminado por um brilho suave e ambiente, vindo das próprias paredes do abismo, uma luz sem fonte. Ela falou de andar, não de cair. A descida não foi uma escalada traiçoeira, mas um caminho claro e estável que descia suavemente em espiral para dentro da terra. A rocha não era o basalto irregular e caótico da superfície. Era lisa, quase polida, fresca ao toque. Parecia menos uma formação geológica natural e mais algo intencionalmente esculpido. Um imenso corredor subterrâneo projetado para a passagem. Não começou com medo. Foi mais como um sentimento de retorno ao lar, uma sensação de chegada. Minha primeira lembrança depois de descer na fissura não foi calor ou escuridão. Foi silêncio. Um silêncio profundo e absoluto, mais profundo do que a mera ausência de som. Era como se o zumbido constante e irritado do vulcão tivesse sido desligado, e tudo o que restava era uma quietude que parecia antiga, quase inteligente. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração. O ar, que deveria ser tóxico, parecia limpo e fresco na minha pele. Havia uma energia estranha e estática nele, que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. Eu não senti medo. Eu senti, bem, um poderoso e avassalador senso de propósito. No quarto branco e estéril da enfermaria, longe do burburinho da mídia e das perguntas atônitas dos cientistas, Clara finalmente começou a falar. Mas sua voz não era a de uma vítima traumatizada relatando uma experiência de quase morte. Era calma, ponderada, quase hipnótica, como alguém descrevendo um sonho em que ainda está meio imersa. Os investigadores, uma mistura de autoridades locais e representantes científicos, inclinaram-se, provavelmente esperando um conto de sobrevivência, de ter encontrado uma caverna, de racionar suprimentos. O que eles receberam, em vez disso, foi o início de uma narrativa que desafiava todas as categorias que eles possuíam.
The call she had heard in her dreams was now a direct communion. Havia uma luz azul. E alguém, ou algo, me chamou. Someone, or something, called me. It was here, standing before the floating, glowing crystal, that Clara heard the voice. It wasn't a voice in the air, but a voice inside her own mind. It was not male or female, but a chorus of tones and frequencies that somehow formed coherent thought. It didn't speak in words, but communicated in pure concepts, in feelings, in geometric patterns of light and sound. It was ancient, powerful, and overwhelmingly intelligent. I walked toward the center of the great cavern. My footsteps made no sound on the strange black floor. And there, in the very center, I saw the structure the light came from. It wasn't fire. It wasn't a geological formation. It was a crystalline lattice, a complex geometric shape, just hovering in the air, slowly rotating. It pulsed with that serene blue light, and as it turned, it emitted a low, resonant hum. It was a sound I felt more than I heard, a vibration that seemed to pass through my body and resonate with my very DNA. I knew then this was the source of the call. This was the heart of Volgum. As Clara continued her descent, the ambient glow began to coalesce into a single, distant point of light. It wasn't the angry orange or red of magma she had expected, the fire from her dreams. It was a soft, pulsating blue light, a color she described as being more vivid and pure than anything she had ever seen on the surface. This light was the source of the strange energy she felt, a beacon drawing her forward through the silent, winding passage. The closer she got, the more the passage opened up, the smooth walls giving way to an immense, cavernous space that simply dwarfed any cathedral built by human hands. It was a place that should not exist. The chamber itself was a masterpiece of impossible architecture, carved from a single type of stone, a perfect, non-reflective black obsidian. The scale was staggering. The ceiling was lost in darkness above, and the walls curved away into the distance, forming a perfect, colossal sphere. The floor was a polished expanse of the same black stone, and spiraling out from the center was a series of intricate patterns. They were the same symbols from her dreams, the circular glyphs from her journal, but here they weren't frantic sketches. They were carved into the very foundation of the place, glowing with that same internal blue light pulsing from the chamber's heart. She was shown the purpose of her own journey, the dreams, the symbols, the obsessive pull to Volgum. It was all a finely tuned summons. She had not been chosen at random. Her mind, the geologist's mind trained to understand the deep systems of the earth, was uniquely suited to receive and interpret the signal. She was not a prophet, but a translator, a bridge between a form of consciousness that operates on a geological timescale and a species that lives and dies in the blink of a planetary eye. Her role was not to lead, but to listen, and to record what she heard before it was, well, too late. Foi como se minha própria consciência se expandisse, como se eu estivesse me libertando dos limites do meu próprio corpo e me fundindo com informações que fluíam daquela estrutura cristalina. Eu não era mais só Clara Almeida, uma geóloga do Brasil. Eu era um ponto de consciência flutuando num mar de dados puros. E eu vi coisas, não como quem assiste a um filme, mas como quem vive 1000 vidas num instante só. Vi o nascimento do planeta, não como uma teoria científica de acreção e resfriamento, mas como uma experiência vivida de violência cósmica e criação paciente, quase infinita. Senti a crosta da Terra se formando, os continentes se movendo, montanhas crescendo e caindo como respirações lentas ao longo de eras. Entendi que os vulcões não são só acidentes geológicos, mas nós de uma vasta rede planetária. Eles são órgãos sensoriais do planeta, centros de comunicação, o sistema circulatório que bombeia magma e energia por um mundo vivo e consciente. Volgum era só uma voz num coral global, um coral que ficou em silêncio por milênios, mas que agora começa a despertar. Acho que me mostraram o futuro, mas não lembro tudo. I think they showed me the future, but I don't remember it all.
Vi cidades de luz e cidades em ruínas. Vi a humanidade alcançando as estrelas e também se voltando contra si mesma em fúria primitiva. Não eram profecias de um destino fixo, mas probabilidades, caminhos que se ramificam dependendo de escolhas que ainda não foram feitas. Era informação demais para uma mente humana, um dilúvio de dados que quase me engoliu. In the presence of the blue light and the silent singing voice, Clara's perception of reality, well, it just dissolved completely. The entity, this consciousness within the volcano, did not offer explanations. It offered experiences. She had been given a key to a library of knowledge that humanity was not yet ready to read. Her task now was to transcribe what she could, to draw the symbols, to write the code, to create a record for a future time when it might be understood. When the investigators asked her how she got out, she had no clear answer. She simply remembered the communion ending, and then she was walking again, this time on a path leading up back towards the surface. The 4 days she were gone were, to her, a timeless moment spent in the heart of the world. She did not survive the volcano. She was sheltered by it. She was not a victim of the monster. She was a guest in the heart of a living being. The woman who left that interrogation room was no longer just Clara Almeida. She was a living artifact, a human vessel carrying a message from the deep earth, a message that was both a terrifying warning and a glimmer of impossible hope. Eu não conseguia explicar tudo o que vi. Era como tentar descrever uma cor nova para alguém que só conhece preto e branco. Os conceitos eram grandes demais. Os símbolos que vi não eram só uma linguagem. Eram equações complexas, projetos de sistemas de energia, mapas que conectavam falhas geológicas e alinhamentos cósmicos. The entity she encountered was not a god, nor was it alien in the way we understand the term. It was the Earth itself, or rather, a consciousness born from the planet's complex geological and electromagnetic systems. It was waking from a long period of dormancy, roused by the rapidly changing conditions on its surface. The message was simple. The period of stability that had allowed human civilization to flourish was coming to an end. The planet was entering a new, more volatile phase of its life. A voz na minha cabeça sumiu, mas uma última mensagem ficou, gravada não como palavras, mas como uma compreensão instintiva, profunda. Era um aviso e um convite. O chamado não era só para mim, era uma mensagem para a humanidade. The communion did not end abruptly. It was a slow, gentle withdrawal. The torrent of information subsided, the visions faded, and her awareness slowly condensed back into the confines of her own body. She found herself standing in the great black cavern, the blue crystal humming softly before her. She felt no exhaustion, only a profound sense of peace and a clarity unlike any she had ever known. The doctors had no framework for this. She was healthier than ever, yet she was no longer operating within the established parameters of human biology. She had become something other, a system running on a new and unknown set of rules. The most visually striking change was in her eyes. Under normal lighting, they appeared as they always had, but under ultraviolet light, a standard diagnostic tool, her irises revealed a faint, web-like pattern of bioluminescence. The color was a soft, ethereal blue, a perfect match for the light she claimed to have seen in the heart of the volcano. It was a physical marker, a brand left by her experience. The scientists who observed it could offer no explanation. There is no known biological mechanism that could cause such a change. It was as if she had absorbed a piece of the abyss, and it now looked out at the world through her. These physical alterations were documented, recorded, and then quietly filed away in classified reports. They were too strange, too far outside the bounds of accepted science to be made public. To the world, Clara was a medical miracle, a lucky survivor. But to the handful of people who saw the data, she was a living specimen of an unknown phenomenon. She was a human being who had been fundamentally rewritten. The fire of Vulgam had not consumed her.
It had reforged her, turning her from a woman of flesh and blood into something more, something new, and something deeply mysterious. The consequences of her journey were just beginning to manifest. Eu me sentia calma de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era uma serenidade que vinha de dentro, das minhas células. Her cardiovascular system exhibited a similar, unnerving placidity. Her heart rate, once subject to the normal fluctuations of stress, exertion, and emotion, now beat with the steady metronomic rhythm of a machine. It remained constant whether she was sleeping, walking, or being subjected to stressful interviews. Tudo começou com minha temperatura corporal. Ela ficou mais baixa do que o normal, mas não era doença. Era como se meu metabolismo tivesse sido recalibrado, funcionando de forma mais eficiente, mais fria, como o brilho azul que vi nas profundezas da Terra. The changes in Clara Almeida were not confined to the stories she told. They were etched into her very biology, a series of subtle but undeniable transformations that baffled the medical experts tasked with her observation. Her physical being, once a predictable collection of human systems, had become an anomaly. O volume de sua produção era impressionante. Em questão de semanas, ela havia preenchido centenas de páginas com milhares de símbolos únicos e intrincados. Havia padrões dentro de padrões, uma sintaxe e gramática que sugeriam uma lógica profunda e subjacente. Os cientistas que estudavam seu trabalho à distância estavam divididos. Alguns descartavam como produto de uma mente traumatizada, criando um delírio complexo. Mas outros, os mais abertos, viam algo terrivelmente real. Suspeitavam que Clara estava produzindo algo de imensa importância, uma pedra de Roseta para uma linguagem falada não por humanos, mas pelo próprio planeta em que vivemos. Eu realmente não entendo o significado completo do que estou desenhando. Sinto-me como um canal, um condutor para a informação que foi impressa em mim. Trabalho com uma intensidade febril, impulsionada por um conhecimento instintivo de que essa informação é vital. É um registro, uma biblioteca de conhecimento planetário que precisa ser preservada. Honestamente, não é criação, é transcrição. Os símbolos já estão lá, armazenados na minha mente, e minhas mãos são apenas as ferramentas para trazê-los ao mundo físico. Estou criando uma enciclopédia de um mundo escondido dentro do nosso. Os símbolos eram uma linguagem de complexidade impossível. Alguns pareciam fractais matemáticos avançados ou código binário, arranjados em padrões espirais e tridimensionais. Outros pareciam uma fusão de cuneiforme antigo e mapas estelares celestes, glifos que pareciam ter tanto significado linguístico quanto astronômico. Um linguista patrocinado pelo governo, trazido para analisar seu trabalho sob um véu de sigilo, ficou completamente perplexo. Ele concluiu que não era uma linguagem em nenhum sentido humano. Era mais como um fluxo de dados brutos, uma representação visual de informações imensas e complexas, da física à biologia e à história. Era uma linguagem projetada para ser compreendida por uma consciência muito maior que a nossa. Comecei a desenhar. Meu pequeno apartamento virou um ateliê, cada superfície disponível coberta com folhas imensas de papel. Nelas, eu reproduzia meticulosamente os símbolos que tinha visto gravados no chão da grande caverna escura. Trabalhava horas a fio, sem descanso, movida por uma memória que não era inteiramente minha. Eu não era mais uma geóloga estudando a Terra. Eu era uma escriba, pegando um ditado dela. Livre da observação médica, mas sob uma vigilância discreta e não oficial, Clara voltou a uma vida de isolamento tranquilo. Mas sabe, ela não ficou parada. Seus dias foram consumidos por um novo e compulsivo propósito. Essa nova habilidade marcou um ponto de virada. Provou que sua experiência em Vulgam não foi apenas uma alucinação. Deixou-a com um poder tangível e verificável que desafiava qualquer explicação. Os desenhos codificados poderiam ser descartados como arte ou psicose. As mudanças em seu corpo poderiam ser classificadas como anomalias médicas. Mas prever o imprevisível, repetidamente, era a prova.
Era a evidência de que ela havia se conectado a algo real, algo poderoso. Clara Almeida havia se tornado uma ponte entre a humanidade e a consciência profunda e inquieta do planeta. E o planeta estava começando a falar através dela, em uma linguagem de terra tremendo e rocha estilhaçada. Eu não estou apenas prevendo-os, estou sentindo-os, experimentando-os como um prelúdio, um sussurro das profundezas da Terra que só eu consigo ouvir. Ela não era mais apenas uma observadora dos sistemas da Terra. Ela havia se tornado parte deles. Ela era um sismógrafo vivo e pulsante, um sensor humano conectado diretamente à rede planetária que lhe havia sido mostrada em sua visão. Cientistas que tiveram acesso a essa informação ficaram perplexos. Não há princípio científico conhecido que possa explicar esse fenômeno. Não é um pensamento ou uma visão. É uma sensação. Uma sensação física sutil no meu próprio corpo. Uma ressonância simpática com o gemido da crosta terrestre. Consigo sentir a pressão se acumulando ao longo de uma falha a milhares de quilômetros de distância, como se fosse uma tensão nos meus próprios músculos. No início, essas previsões foram ignoradas, mas elas continuavam se tornando realidade. Com uma precisão assustadora, ela conseguia prever pequenos terremotos e tremores até 12 horas antes de serem registrados pelos sismógrafos mais sensíveis do mundo. Essa habilidade não era um truque de palco, era uma conexão direta e física com as tensões tectônicas do planeta. Às vezes, eu simplesmente parava o que estava fazendo, inclinava a cabeça como se estivesse ouvindo um som distante, e anunciava calmamente que haveria um tremor em uma parte específica do mundo. Eu anotava em um diário de bordo, magnitude 4.7, perto do arquipélago de Fiji, em aproximadamente 10 horas. A consequência mais prática e, honestamente, aterrorizante da transformação da Clara foi o surgimento de uma nova habilidade extrasensorial. Ela começou a prever eventos geológicos. Começou pequeno. Sua jornada não havia terminado quando ela saiu das cinzas do Monte Vulcan. Aquilo foi meramente seu batismo. Agora, seu verdadeiro trabalho estava começando. As consequências de sua transformação não eram apenas pessoais. Elas estavam se tornando globais, enquanto ela seguia o pulso ardente de um planeta que estava lentamente, inexoravelmente, despertando. Honestamente, sou indiferente à vigilância. Minhas motivações se tornaram simples, primais. Estou apenas seguindo a corrente, assim como fiz nas passagens sob Vulcan. Estou em um novo tipo de peregrinação, viajando de um gigante que desperta para outro. Sou uma apóstola para uma consciência nova e antiga. Seus movimentos não passaram despercebidos. As agências governamentais obscuras que a monitoravam viram esse novo desenvolvimento com alarme e intenso interesse. Ela estava apenas sendo atraída para esses eventos ou de alguma forma os estava causando. A linha entre observador e catalisador começou a se confundir. Ela não era mais apenas Clara Almeida, a geóloga. Ela estava se tornando conhecida nesses círculos secretos como a Mulher do Vulcão, uma figura de imenso mistério e potencial poder. Eles facilitaram suas viagens, não por bondade, mas por uma necessidade desesperada de entender o que ela era e o que representava. Depois do Popocatépetl, senti outro chamado, desta vez para a Islândia, para a região volátil perto do vulcão Fagradalsfjall. É como se eu fosse uma médica sendo chamada ao leito de um gigante adormecido que está começando a se mexer e a flexionar os músculos. Em poucos dias, o vulcão Popocatépetl, que vinha relativamente quieto, iniciou uma nova fase de erupção, mais violenta, confirmando a declaração dela. Este foi o início de um novo capítulo em sua vida. Ela não era mais apenas uma receptora passiva de informações. Ela estava sendo convocada. A rede planetária que lhe fora mostrada estava se ativando e ela estava sendo chamada para testemunhar, para servir como um ponto de conexão para o seu despertar. Certa noite, parei o que estava fazendo, meus olhos embaçados com aquele foco distante que agora me era familiar. Caminhei até um grande mapa mundi que tinha pregado na parede.
um mapa coberto por meus estranhos símbolos em espiral. Coloquei o dedo em um ponto específico no centro do México. Está chamando, eu disse ao quarto vazio. Popocatépetl está acordando. A vida tranquila de Clara, dedicada à transcrição e previsão, não estava destinada a durar. O chamado que a atraíra ao Monte Vulgam não foi um evento isolado. Foi apenas o primeiro. Depois, havia os teóricos da conspiração que, bem, ligavam os pontos de suas próprias maneiras únicas e muitas vezes aterrorizantes. Eles viam a transformação de Clara como algo muito mais sinistro. Seria ela uma ferramenta de um governo estrangeiro, suas habilidades resultado de algum experimento secreto de bioarma que deu errado, ou talvez terrivelmente certo? Ou seria ela um peão involuntário em um jogo jogado por inteligência não humana, uma entidade alienígena usando a rede vulcânica do planeta como uma cabeça de ponte para uma invasão silenciosa? Para eles, o silêncio do governo não era um sinal de confusão, mas de um acobertamento, uma tentativa desesperada de esconder uma verdade terrível demais para o público lidar. No outro extremo do espectro estavam os místicos e os seguidores de tradições esotéricas. Eles viam Clara como o cumprimento de antigas profecias de culturas de todo o globo, desde os xamãs da Sibéria até as lendas dos povos andinos. Para eles, ela era uma profetisa escolhida por Gaia, uma pitonisa para a era moderna, selecionada pelo espírito vivo da Terra para entregar uma mensagem crítica a uma humanidade extraviada. Eles acreditavam que seus desenhos não eram dados, mas textos sagrados, e suas previsões não eram fenômenos científicos, mas avisos divinos. Ela não era um espécime a ser estudado, mas uma guia espiritual a ser seguida. Sua peregrinação um caminho sagrado marcando as linhas de energia da Terra. A teoria mais racional, ainda que extraordinária, veio das franjas da comunidade científica. Esses pensadores propunham que Clara havia tropeçado em uma forma de vida extremófila previamente desconhecida. Não um único organismo, mas uma vasta rede microbiana senciente, ou uma forma de consciência geotérmica que existia dentro do manto do planeta. Essa entidade, eles argumentavam, havia interagido com ela, reescrevendo sua biologia para seus próprios propósitos, transformando-a em um sensor humano híbrido. Essa teoria, embora maluca, pelo menos tentava fundamentar os eventos em uma aparência de lei natural, sugerindo que Clara não era sobrenatural, mas era simplesmente a primeira humana a fazer contato com um novo e mais profundo ramo na árvore da vida. O mundo está, tentando construir uma teoria, uma estrutura para entender a mulher impossível que falava com vulcões. O silêncio dos canais oficiais só fez com que as teorias não oficiais ficassem mais altas. Enquanto Clara Almeida se movia de um ponto vulcânico para outro, uma nova narrativa começou a se formar em torno dela, tecida a partir dos fios díspares de especulação, medo e admiração. A história oficial, você sabe, permaneceu como a de uma sobrevivência milagrosa, mas inexplicável. Era, bem, uma caixa arrumada e organizada, projetada para conter um fenômeno que ameaçava quebrar todos os paradigmas existentes. Mas, a portas fechadas de agências de inteligência, laboratórios universitários e fóruns online, os sussurros cresceram e viraram um rugido. As perguntas não eram mais sobre como ela sobreviveu, mas sobre o que ela havia se tornado. O debate em torno de Clara Almeida se fragmentou em 1000 correntes diferentes, cada uma tentando usar sua história como prova de seu próprio ponto de vista. Essa ideia de substituição, de uma entidade usando um rosto humano, era especialmente potente e aterrorizante. Ela evocava medos primordiais do duplo, do invasor de corpos. Essa teoria sugeria que a verdadeira Clara havia perecido no calor e nas cinzas do Monte Vulgam, e que uma consciência não humana, um ser vindo das entranhas da Terra, simplesmente animara seu corpo, usando-o como veículo para caminhar entre nós. Sua calma, suas habilidades estranhas, sua falta de conexão emocional, tudo apontava não para uma humana transformada, mas para uma imitação perfeita. Uma marionete cujos fios eram puxados por uma inteligência planetária ancestral. Para esses teóricos,
Os vulcões não estavam apenas chamando Clara. Eram portais, portas de entrada para que essa inteligência estendesse sua influência. No outro extremo, acadêmicos de neurociência e psicologia cognitiva propunham uma explicação menos sobrenatural, mas igualmente fascinante. Eles sugeriam que a privação sensorial extrema, combinada com campos eletromagnéticos e vibrações de infrassom dentro do vulcão, havia provocado uma mudança profunda e permanente no cérebro de Clara. Ela teria experimentado um evento radical de neuroplasticidade, reconfigurando suas vias neurais para perceber dados geológicos como estímulos sensoriais. Suas habilidades não seriam paranormais, mas resultado de um cérebro forçado a desenvolver um novo sentido, assim como cegos desenvolvem audição aguçada. Essas teorias concorrentes giravam no éter digital, criando uma lenda em torno de uma mulher que jamais falou ao público. Cada teoria revelava mais sobre quem a propunha do que sobre Clara em si. Ela se tornou um espelho, refletindo esperanças, medos e obsessões de um mundo tentando decifrar um mistério insolúvel. Para uns era santa, para outros, monstro, prodígio científico ou experimento governamental. Mas havia um consenso. Ela já não era comum. A mulher que dedicou a vida ao estudo racional da Terra se tornou o maior desafio à racionalidade do mundo moderno. Você tem que entender, ela já não é mais uma pessoa como conhecemos, sabe? Ou ela foi escolhida, selecionada por uma inteligência superior para agir como um canal, tipo um rádio vivo recebendo mensagens das profundezas da Terra. Ou, e essa é a possibilidade que eles não querem que você considere, ela foi substituída. Aquilo que saiu daquele vulcão não era Clara Almeida. Seu afastamento não era apenas uma rejeição da fama, mas de sua vida anterior, de si mesma, talvez até da própria humanidade. A imagem final de Clara solidifica sua lenda sozinha, diante do poder imenso da Terra, uma figura solitária em comunhão com uma força além de nossa compreensão. Dá-se a impressão de que ela escolheu seu lado. Não é mais uma de nós. Sua lealdade pertence à consciência profunda, lenta e poderosa que a chamou, a refez e agora a guia. O mundo pode clamar por respostas, mas Clara já não precisa fornecê-las. Ela tem seu próprio trabalho, seu próprio caminho. É a mulher que esteve lá, no coração do inferno, e agora é a mulher que já não está aqui, perdida para um mundo ao qual não pertence mais. Clara Almeida desapareceu de fato. Ela recusa-se a falar com a imprensa. Mudou de nome, de aparência e vive uma vida de isolamento completo. Um fantasma cruzando as linhas de falha do mundo. Enquanto o mundo debatia o que ela era, Clara continuava a se afastar dele. Ela virou um fantasma, uma figura sempre em movimento, vista apenas em imagens de satélite granuladas ou em fotos distantes tiradas por jornalistas obstinados. Depois de suas passagens pelo México e Islândia, ela parecia dominar a arte da invisibilidade. Mudou de identidade, auxiliada pelas mesmas agências governamentais que monitoravam cada passo seu. Eles queriam mantê-la contida, observável, longe dos olhos curiosos do público. Uma existência quieta e isolada era o preço da proteção e da facilitação de sua estranha peregrinação. Ela aceitou os termos sem protestar. Seu foco não estava no mundo humano, mas no planetário. Seu silêncio era absoluto. Não concedia entrevistas, não fazia declarações, não tentava se explicar ou explicar sua missão ao mundo ansioso por respostas. Esse silêncio era talvez seu traço mais poderoso e inquietante. Em uma era de comunicação constante e autopromoção, seu mergulho na privacidade profunda foi um ato radical. Deixou um vazio, rapidamente preenchido por teorias e especulações. Ela permitiu que o mundo criasse seus próprios mitos sobre ela, aparentemente indiferente sobre qual versão prevaleceria. Seu trabalho não era para consumo público, era um dever sagrado, uma comunhão privada entre ela e o planeta vivo. No fim, o que nos resta não são respostas, mas um silêncio profundo e ecoante. A história de Clara Almeida não se conclui. Ela simplesmente some do nosso campo de visão.
desaparecendo além de um horizonte que não podemos cruzar. Ela sobreviveu onde a sobrevivência é fisicamente impossível. Caminhou pelo fogo e saiu não queimada, mas renascida. Trouxe consigo uma linguagem de espirais e luz, um conhecimento que repousa no coração do mundo como uma semente adormecida. Tornou-se uma ponte viva para uma consciência que opera em uma escala quase inimaginável. Um tempo onde montanhas se erguem e caem como ondas no oceano. Ela se tornou a primeira apóstola de um Deus feito de rocha e fogo. O mundo segue seu curso, em grande parte alheio à mulher que se move pelas linhas de falha, uma peregrina silenciosa cuidando de um poder adormecido. Os governos que a vigiam conhecem apenas uma fração da verdade. Veem nela um ativo estratégico, uma possível arma ou uma ameaça inexplicável a ser gerida. Os cientistas analisam seus dados à distância, tentando encaixar uma realidade impossível em caixas ordenadas de suas disciplinas. O público, alimentado com uma história higienizada, lembra dela como uma nota de rodapé, uma notícia bizarra sobre uma sobrevivente sortuda. Mas a verdade é muito maior e mais assustadora. Clara não é o fim da história. Ela é o prelúdio. A questão central de sua jornada permanece sem resposta. Por que ela? Por que agora? A entidade que encontrou, a consciência planetária, esteve adormecida por eras. Seu despertar agora, neste momento, não pode ser coincidência. Sugere que cruzamos um limiar, um ponto de inflexão que despertou as profundezas da Terra. Clara é a primeira receptora, a primeira a captar o sinal. Mas tudo indica que não será a última. O chamado que a encontrou nos sonhos é um eco nas profundezas, uma frequência crescente à procura de outras mentes capazes de ouvir. Sua sobrevivência foi um recado. Sua transformação, um alerta. Suas habilidades são uma demonstração de um poder que, até agora, permaneceu oculto. Clara Almeida entrou no Monte Vulgão como cientista, buscando entender o mundo. Saiu como prova viva de quanto ainda desconhecemos. Mostrou que o solo sob nossos pés não é rocha morta. Está vivo, está consciente. E começa a despertar, voltando seu olhar lento e paciente para a civilização ruidosa e efêmera que cresceu sobre sua superfície como um musgo frágil. O que Clara trouxe do coração do mundo não foi apenas uma história. Não foi só um conjunto de símbolos estranhos ou um novo sentido inexplicável. Ela trouxe um fragmento da própria entidade, uma centelha do fogo azul que agora vive por trás de seus olhos. Ela é portadora, recipiente de uma consciência que começa a se conectar com a nossa realidade. Os fragmentos de visões que recordou, os lampejos de um futuro que não conseguia lembrar por completo, sugerem o tamanho dessa reativação. A entidade não lhe mostrou um destino único e inevitável, mas um espectro de possibilidades, uma encruzilhada diante da qual a humanidade agora se encontra. A mensagem final, sussurrada durante sua comunhão, paira no ar com peso profético. Uma voz, não de palavras, mas de puro conceito, repetindo uma frase simples e arrepiante dentro de sua mente. Eles estão acordando. O uso do plural, eles, é talvez o detalhe mais assustador. Implica que Vulgam não estava sozinho. Sugere que toda a rede planetária de vulcões, o antigo e poderoso sistema circulatório da Terra, faz parte de uma consciência coletiva. O chamado que Clara segue de um gigante a outro é o som de um despertar global, um movimento coordenado de forças que sempre confundimos com geologia sem mente. A pergunta definitiva, aquela que persiste muito depois que tudo se apaga, não é o que aconteceu com Clara, mas o que acontecerá conosco. Por que ela foi refeita? Por que recebeu esse estranho poder premonitório? Foi um presente, uma ferramenta para nos ajudar a atravessar as mudanças que virão? Ou é ela uma precursora, o primeiro sinal de uma resposta imunológica planetária, uma febre para lidar com a infecção em sua superfície?
Seu propósito permanece o grande enigma. Está aqui para nos salvar do que está por vir? Ou é simplesmente a primeira onda disso? Sua jornada continua nas sombras, uma peregrinação silenciosa que moldará o futuro do nosso mundo. Monte Vulgam foi só o começo. Foi a primeira nota de uma sinfonia que está apenas começando, sua música escrita na linguagem dos terremotos e erupções. O mistério de Clara Almeida é, no fim, o mistério de nós mesmos. Ele nos pergunta quem somos diante de um poder tão mais antigo e maior que o nosso, e nos deixa com um último pensamento inquietante. O chamado continua, crescendo a cada tremor, e em breve, outros talvez comecem a respondê-lo.